Salve, galera! Mais uma excelente oportunidade, The YouCast no ar. Hoje a gente vem com um assunto bem interessante, abrindo uma série de episódios que a gente vai ter nos próximos meses. Hoje a gente vai fazer dar uma filosofada para essa introdução aqui a essa série. E é uma série que vai trazer aqui informações importantes, né, Tiagão? Informações que vão ser impactantes para o nosso dia a dia. É isso aí, Rick. Fala, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, né? Hoje discutindo, né, criando essa série aí, já abordando sobre dores no joelho, né? Dores anteriores no joelho, que é um tema que várias vezes, né, nos damos com ele no dia a dia da clínica, né? E que muitas vezes não é fácil de resolver, né? O paciente sofre com isso há mais tempo, né? Casos agudos, casos crônicos, e a nossa ideia é trazer algumas temáticas que envolvem dor anterior no joelho, alguns paradigmas para discutir aqui hoje, né? É isso aí, a gente não pode sair do princípio do YouCast, que é ofertar soluções práticas para os fisioterapeutas e para os profissionais do movimento que atuam junto ao cuidado do atleta e do praticante de atividade física e do paciente também. Então, uma solução que a gente resolveu trazer aqui é uma solução de algo extremamente corriqueiro que a gente atende a todo dia. Eu estou vindo aqui de uma manhã de atendimentos e atendi uma boa quantidade de pacientes com dores no joelho e é o que a gente vai falar hoje. Tiagão, cara, quando a gente fala em dor no joelho, se a gente recebe muitos pacientes com dores no joelho no nosso dia a dia, tem uma lesão que talvez seja a lesão que mais corriqueiramente é encontrado dentro desses pacientes, né, cara? Exatamente. O que você acha que é? Qual é o principal vilão aí das dores no joelho no dia a dia da clínica? Cara, sim, quando a gente fala em dor no joelho, né, existe um grande astro que muitas vezes vê que é o LCA, né? Todo mundo pensa em LCA, mas eu acho que o grande vilão, o grande fator presente no dia a dia da clínica é a dor femoropatelar. Eu falo sempre pro meu paciente que quando eu recebo um paciente com dor femoropatelar, cara, o meu cabelo até arrepia. E quando eu recebo um paciente que tem uma lesão do cruzado, que passou por uma reconstrução e que vai iniciar, meu sorriso linda. Abre, né? Vai de orelha a orelha. Porque é uma reabilitação mais tranquila, que a gente consegue, não é mais tranquila, mas que a gente consegue ter tempo de desenvolver, de passar... planejar e programar ela, né? A gente tem tempo, o paciente já sabe que ele vai ficar longo período afastado, que ele vai resolver, que ele vai voltar a praticar atividade física com uma boa chance dele voltar a praticar atividade física, mas a dor femoropatelar realmente meu cabelo até arrepia. E isso você me falou uma vez em uma discussão clínica, eu falei que todo congresso, quando tem uma oportunidade de falar um case, o palestrante gosta de falar do LCA. Ninguém gosta de falar do dor femoropatelar, porque ela é difícil, né? A chance de não ter um caminho comum, não ter um caminho suave é muito grande, né? Outra coisa, cara, você pensar, por exemplo, quando os pacientes nos pedem indicações de ortopedistas de referência aqui na nossa cidade ou até mesmo fora para lidar com lesões no joelho, eu acho que até os ortopedistas eles têm um pouco de... Não sei se falta de paciência, mas eles têm um pouco mais de dificuldade de atender os pacientes com uma lesão tão crônica e de abordagem tão clínica como é a dor femoropatelar, né? E aí, você que está ouvindo, nos vendo aí, né? O Rick daqui a pouco vai falar se pode ou não agachar, né? Quem tem dor femoropatelar, né? Porque o paciente chega e fala assim, não posso agachar mais. Ave Maria. Manda chamar o rabecão, né? E ele tá agachado, ele tá sentado com 90 graus de flexão de quadril e joelho lá na recepção, né? Tiagão, cara, mas dor femoropatelar, a gente tá falando de dor femoropatelar aqui, mas a gente precisa introduzir isso aí, porque pra gente nivelar o conhecimento de todos os ouvintes. O que é a dor femoropatelar? Cara, primeiro falando brevemente de uma parte anatômica, né? A patela é um osso sesamoide que está na frente do joelho, né? Que faz uma articulação junto do fêmur com a tíbia, né? Então nós temos ali a tróclea, que é um espaço no qual a patela ela tem que deslizar de uma maneira suave nos movimentos de flexão e extensão do joelho. Então, todo movimento que a gente faz de flexão e extensão, seja com os pés no chão, seja em cadeia aberta, né? A patela ela tem um caminho para seguir ali, um caminho que é biomecanicamente favorável para ela. E por vezes, por diversas alterações biomecânicas principalmente, esse caminho pode se alterar, né? A patela pode apresentar sobrecargas de compressão, sobrecargas de lateralização principalmente, e isso fazer com que nós tenhamos contatos ali, né, entre a patela e essa fossa troclear de uma maneira não tão legal,
gerando sobrecarga na cartilagem, podendo gerar até mesmo no futuro sobrecargas ósseas e, consequentemente, dor, inflamação, né? Então, basicamente, a dor femoropatelar é uma dor que envolve esse mecanismo biomecânico aí entre patela e articulação do joelho como um todo. Maravilha, cara, eu entendi. E se a gente for lá nos componentes biológicos mesmo, quando o paciente tem uma dor femoropatelar, quais componentes, quais estruturas normalmente estão relacionadas a essa dor? Cara, isso é bem legal, assim, muitas vezes o paciente chega já falando assim, nossa, eu tenho uma lesão de cartilagem. A condromalácia, A condromalácia é grau 4. Fiz a ressonância, tô com uma condromalácia grau 4 e por isso meu joelho tá doendo, né? E hoje a gente sabe, do ponto de vista biológico, fisiológico, que, por exemplo, cartilagem é aneural. Sim. Então não tem dor se a lesão vem da cartilagem, né? Então, aí é um primeiro paradigma que a gente tem que quebrar, que assim, a dor não vem da cartilagem, não vem da degeneração da cartilagem, né? Ela pode até degenerar, chegar a um ponto que tem um contato ósseo, uma exposição óssea, e aí sim tem dor, né? Mas o primeiro ponto que a gente sabe que não é uma dor da cartilagem, né? Então, o que nós temos muitas vezes é um processo inflamatório associado a essa sobrecarga local de tecidos periarticulares ali, né? Então, a dor femoropatelar por muito tempo teve associada à lesão de cartilagem. A lesão da cartilagem ela pode existir, mas não é ela a causa primária da dor ali. Em geral, cara, a gente tem que lembrar que se a cartilagem ela não tem uma inervação e ela consequentemente ela não nos gera dor, boa parte do tempo inicial de uma dor femoropatelar, antes dela ser uma dor femoropatelar, ela é uma síndrome femoropatelar. Sim. Ela é uma disfunção que o paciente nem percebe, né? Então, assim, esse mau encaixe que você disse entre a patela e o fêmur, ela vai causando, esse mau encaixe vai causando alterações. Essas alterações, por vezes, elas não geram dor no primeiro momento, e a partir do momento que o paciente começa a sentir a dor e ele recorre a exames, ou métodos de exames complementares, métodos de imagem, ele já percebe um desgaste, uma erosão, até mesmo um edema ósseo, enfim. Antes de ser uma dor femoropatelar, o paciente vive uma síndrome femoropatelar, né? E muito associado a gestual esportivo, até mesmo gestual de vida diária, né? Um paciente que às vezes faz algum esporte que envolve mecanismo de flexo-extensão, ou até mesmo o dia dele, né? Ele tem que sentar e levantar ou andar muito, né? Então, isso, como você bem falou, vem acompanhando ele com o tempo, né? Não é uma lesão de acontecimento súbito, né? Hoje eu não tinha dor, né? Femoropatelar, por algum gesto que eu fiz jogando algum esporte, amanhã eu já tô com essa dor. Não, né? É uma exacerbação do sintoma ali, né? E é legal a gente destacar também que parece que a dor no joelho é algo de idosos, né? De pessoas com idades avançadas. Quando a gente fala, nossa, meu joelho começou a doer, é a idade que está chegando. Mas a dor femoropatelar é uma dor extremamente frequente em praticantes de atividade física jovens, né? Hoje, se você pegar os estudos que abordam dor femoropatelar, né? Os que mostram incidência e prevalência, né? A prevalência em uma população idosa, teoricamente, todo mundo vai ter ao longo do tempo, né? Pela sarcopenia, pelo processo de degeneração articular que é inerente ao avanço da idade. Mas a população jovem tem muito, principalmente mulher, por conta do ângulo Q, uma sobrecarga na patela. Então, não é uma lesão de idosos, né? É uma lesão de pessoas que realizam movimento. Eu acho legal lá na clínica que às vezes os outros pacientes mais velhos, adultos e pacientes até já idosos, quando eles veem um paciente nosso novinho, né, jovem, ele fala, nossa, mas tão novo, já com uma lesão no joelho. Eu sempre explico, não, a lesão que ele tem no joelho é uma lesão extremamente comum da idade dele, né, de um esqueleto ainda imaturo, uma maturação muscular ainda não tão avançada e um nível de atividade física tão elevado, como quase sempre né? Então, um paciente de 10, 11, 12 anos, que não está completamente maturado, nem altamente maturado ele está ainda, praticando 5, 6, 7 vezes por semana uma atividade física, e isso gera realmente uma sobrecarga muito grande, e o joelho certamente é uma vítima muito corriqueira. E aí, pegando um gancho nisso que você falou, né, lá na clínica, nós estamos atendendo lá e tem pacientes jovens, pacientes homens, pacientes mulheres, idosos, e às vezes todos esses pacientes estão em conjunto, fazendo atendimento em diferentes fases do tratamento. Mas eu queria que você falasse, Henrique, o que você vê hoje como sinal e sintoma ali? O que esse paciente chega na clínica ali, né, para ajudar ali, ou para, às vezes, quem está nos ouvindo aí, fazer um reconhecimento? O que esse paciente normalmente ele apresenta na avaliação ali que te abre os olhos para essa dor? Maravilha, cara. Bom, sim. O sinal mais
clássico de uma dor fempatelar, isso não é só uma observação nossa, mas também é publicado nos consensos que são publicados a cada 2 anos da Rede Internacional de Pesquisa em Dor Fempatelar. O sinal mais clássico é a dor ao agachar. Essa é a queixa clássica de quem tem dor fempatelar, né? Então a pessoa que ela relata, nossa, pior momento é o momento de entrar e sair do carro, que normalmente os carros são mais baixos e a pessoa tem que realizar um agachamento com muita amplitude de flexão. Subir dessa escada, extremamente comum. É muito comum também aquela dor do cinema, né? Aquele sinal do cinema, ou aquela dor do cinema que o paciente reclama depois de ter ficado longos períodos sentado, ao levantar, dar os primeiros passos. A gente fala bastante que o paciente ele entra no cinema sem mancar, e depois de ter ficado 1h30, 2 horas vendo o filme, ele sai e os primeiros passos são mancando, né? Porque depois que o joelho permanece um longo período sentado, ao levantar, a dor ela acontece nos primeiros passos. Então, o sinal mais clássico da dor fempatelar, que todos, ou pelo menos a maioria esmagadora dos meus pacientes chegam e reclamam, é uma dor ao agachar e as vertentes do agachamento, como subir e descer de um degrau. Agora, cara, assim, também é comum, não é um ponto extremamente comum como a dor ao agachar, também é comum a presença de crepitações e estalos. E aí eu rebato essa pergunta para você dizendo o seguinte: o joelho estalar ou ele crepitar, para quem não sabe a diferença do estalo e uma crepitação, o estalo é aquele barulho mais seco e mais pontual, tec, né? Um barulho tec, e a crepitação é aquele ranger, são aqueles vários estalidos que se dão ao agachar, ou ao flexionar, ou ao estender o joelho. O paciente que te fala assim: eu já sabia que eu estava com uma lesão, meu joelho está estalando. Estalo é sempre preocupante, um estalo no joelho? Cara, e essa é a dúvida de muitos pacientes, né? E às vezes ele chega verbalizando, né? Eu tenho dor, meu joelho estala demais, né? E aí ele mesmo se contrapõe, estala desde sempre e a dor começou agora, né? Então, no primeiro passo, assim, estalar não é um mau prognóstico, né? Estalar é normal. Esse estalado seco ali pode ter vários motivos, né? Dentre eles uma alteração de pressão intra-articular, né? A articulação do joelho está em volta de uma cápsula que tem dentro dela líquido sinovial, que ela não é totalmente recoberta por líquido, não tem líquido nela como um todo, né? Então a gente tem espaços que, com o movimento de sentar e levantar, de flexo e extensão do joelho, esse líquido vai movimentando e pode gerar bolhas de ar, que dependendo do movimento que a gente faz, ele estala, essa bolha estoura lá dentro e dá o barulho. E muda o movimento de pressão. Pronto. E é só isso, não é osso raspando em osso. O paciente logo pensa nisso, né? Um osso tá batendo no outro. Não tem nada disso acontecer. Isso pode até acontecer ali, mas assim, aí é um estalo que é acompanhado do barulho de dor, né? E aí envolve um osso encostando no osso, ou até mesmo uma subluxação ou uma alteração do posicionamento articular, que aí é outra coisa, mas não é um simples estalo. Eu tenho um caso interessante sobre estalo, cara. Eu tratei uma paciente há alguns meses atrás e ela tinha uma dor fempatelar, era uma paciente jovem, tá, de 26 anos, e ela tinha uma dor fempatelar extremamente ativa, do ponto de vista de atividade física, e ela chegou numa fase extremamente avançada da dor fempatelar, ela estava afastada das atividades físicas que ela praticava, ela estava se mantendo ainda na musculação e no pilates, mas de forma completamente restrita, e a gente iniciou uma jornada de tratamento da dor fempatelar dela. Ela teve uma evolução interessante da dor, ela teve uma regressão da dor para atividades de baixa e média demanda, até de uma forma satisfatoriamente rápida. E ela demorou um pouquinho mais para zerar a dor completa para as atividades físicas, mas ela zerou. Mas um sintoma permaneceu. Mesmo depois que ela tinha melhorado a dor fempatelar, ela tinha conseguido voltar a praticar a atividade física que ela se propunha a praticar, um sintoma permaneceu, que foram as crepitações. E ela me falou assim, eu lembro que nas últimas sessões que eu fiz com ela, ela me falou assim: nossa, Ricardo, a dor melhorou muito. Eu praticamente não sinto mais dor para praticar nada, mas essa crepitação ela vai ficar. Eu lembro de ter respondido para ela assim, com pesar, assim. Com pesar, tava sofrendo. Eu falei assim: provavelmente a gente vai demorar ainda bastante tempo para resolver, se a gente resolver essa crepitação. E ela falou assim: nossa, mas eu vou te falar que a crepitação ela incomoda mais do que a dor. Então, crepitar é um problema. Mas é um problema que o paciente tem que ser informado desde o começo, que
possivelmente a crepitação não vai se resolver, né? E legal você falar isso, né? Que a gente vai falar sobre algumas formas de intervir, né, na dor femoropatelar e esse é um momento que a gente consegue intervir com o processo de educação com esse paciente, já de cara ali, né? Na avaliação. Eu tive uma paciente também que ela não chegou num processo agudo de dor, sim, um processo crônico agudizado de dor femoropatelar, começou a fazer beach tênis e aí saltos e saltos, a dor no joelho apareceu e era uma dor femoropatelar e ela tinha essa queixa da areia, né? O joelho cheio de areia. Eu falo que é o barulho da mão passando, raspando aqui, né? E isso, no primeiro momento, eu já percebi que era um medo dela ali, de movimentar. Ela relatava a dor ao agachar e ela falava, olha como tá fazendo barulho. Olha, eu agacho, faz barulho e aí dói, né? Então, o processo de educação que você falou é super importante, que nesse momento eu expliquei para ela, né? Que hoje a gente sabe que a dor tem um processo neurofisiológico ali acontecendo e um processo de sensibilização central que vem da dor crônica. Né, que a gente tem que tratar com educação em dor e aí eu expliquei para ela isso, olha, não é nada, né, esse barulhinho é o tecido da fáscia que tá em volta, né, expliquei tudo isso para ela e naquela mesma sessão ela agachou com menos dor porque ela não importou mais com barulho, né, então esse é um fator importante do Stalar que a gente tem que estar atento, né? E também intervir já é uma primeira intervenção que a gente pode fazer. E você citou algo interessante aí, que é a característica crônica da dor femoropatelar, né? A dor femoropatelar não tem uma característica de ser uma dor aguda. Ela não começa do dia para a noite. Ela se inicia de forma insidiosa. Ela começa normalmente com atividades de mais alta demanda. Depois ela vai piorando e ela vai se transformando em uma dor que também acontece e aparece em atividades de baixa demanda. E como toda dor crônica, nós temos aí todos os cuidados que a gente certamente vai abordar em próximos episódios, mas todo o cuidado de ser uma dor crônica, né? Então a cinesiofobia, a apreensão do paciente a sentir a dor, ao perceber o estalo e a crepitação, isso é muito interessante. Tá me vindo outro ponto aqui interessante que é o seguinte, a gente falou de um termo aí que é a condromalácia. Eu me lembro muito bem de ser ensinado um dia de que o sufixo malácia, o termo malácia, ele significa o amolecimento, né, da cartilagem. E o que nós sabemos, Thiagão, você me corrija se eu estiver errado, é que a cartilagem que começa a se degradar e começa a sofrer um estresse crônico, ela não amolece, ela enrijece. Exatamente. Né? E eu lembro muito bem de, ao aprender isso, lembrar do solo lá do sertão nordestino, porque o solo, quando ele está úmido, ele não racha, ele não cria erosões. Mas quando o solo passa por um período de seca muito grande, começa a se desidratar e começa a enrijecer, ele facilmente ele se rompe e ele mostra as erosões. Então esse sufixo condromalácia, eu tento falar sempre pro meu paciente que o termo condromalácia, ele é um termo que parece agora até uma lenda urbana, né? Porque, primeiro que nem todo mundo tem condromalácia, nem todo mundo que tem dor no joelho tem condromalácia. E depois que a condromalácia mesmo, ela é difícil de ser encontrada, né? Porque a gente tem um condroenrijecimento e daí surgem as erosões e depois das erosões surge um grande vilão, que é a exposição do osso subcondral. Porque a gente disse que a cartilagem ela não é inervada, porém ela é aneural, né? Mas o osso subcondral é extremamente inervado, tem inúmeras terminações nervosas livres e que ao expor esse osso subcondral, aí sim o paciente começa a perceber problemas e entender aquele desgaste da cartilagem, possível desgaste da cartilagem, começa a entender como dor, né? E isso acontece, né, em casos bem mais graves, digamos assim, né? Não é também uma condição que acontece do dia para a noite. E eu vejo muito a utilização desse termo, né, de condromalácia como uma muleta para o tratamento, assim, né? Eu trato condromalácia. Né? Não existe tratar condromalácia. A gente não trata patologia, a gente trata o paciente, a disfunção que aquele paciente apresenta, né? E você falou muito bem, né, que o colágeno do revestimento da cartilagem é um colágeno tipo 2 e quando tem uma sobrecarga nele, ele enrijece, né? Isso é fisiologia, isso não muda, né? Assim, então, se basear ainda no termo condromalácia para organizar e gerir um tratamento, o fisioterapeuta vai estar fadado a provavelmente não conseguir. E o paciente também usa isso como muleta, né? Porque o paciente fala assim, cara, não posso correr porque eu tenho uma condromalácia, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma condromalácia. Então isso é muito comum.
ter isso como muleta. E você trazendo isso, eu vou te jogar uma coisa que é muito comum do dia a dia, né? Muitas vezes o paciente já chega, ele procurou no Dr. Google ali, né? E o Dr. Google traz informação para ele que ele ou tá nos últimos dias dele, né? Ou que tem alguma coisa errada ali, né? E aí uma das coisas erradas que vem, ele já falou, eu vi que eu não posso agachar. Né, o outro profissional, às vezes ele vai num ortopedista, alguém falou que eu só posso fazer hidroginástica e a última vez que ele foi numa piscina foi no clube há 5 anos atrás, né, ele fica pensando, putz, onde eu vou arrumar uma piscina para fazer hidroginástica? Exatamente. E às vezes esse paciente que chega falando que não pode agachar, que só pode fazer hidroginástica, era um cara que jogava futebol 2 vezes na semana, tinha uma atividade de academia 3 vezes, outras vezes, e começou com a dor no joelho, que começou a dor de descer do carro, subir e descer a escada, que procurou um outro profissional ali para diagnosticar e recebeu isso, diagnóstico. E ele chega lá com essa demanda, putz, eu não só hidroginástica e não agachar, é isso mesmo? E aí, o que a gente faz com esse paciente aí? Eu começo falando com o paciente que não agachar é incompatível com a vida humana, né? Porque tudo que eu fiz hoje, desde a hora que eu acordei, o que eu mais fiz de ação motora foi agachar. Subindo e descendo uma escada, entrando e saindo de um carro, demonstrando exercícios para meus pacientes. Sentando nessa cadeira que você está aí agora. Se eu não pudesse agachar, eu estava fazendo essa gravação do podcast aqui em pé, né? Então, não agachar é incompatível, né? E assim, uma informação dada a um paciente, você não pode agachar, essa é uma informação completamente nocebo, né, ali. Nocebo, exatamente. Isso aí eu estou gerando uma apreensão, eu estou gerando uma catastrofização, estou gerando um cenário completamente crítico para o paciente, que toda vez que for agachar no dia a dia, ele agacha certamente muitas vezes, ele vai lembrar daquela dor, vai fomentar esse cenário de dor, e nós sabemos que esse cenário de dor fomentado, muitas vezes durante o dia, ele é um péssimo problema para o paciente. Eu costumo perguntar ao meu paciente assim, né? Quando ele fala isso, eu falo, você tem ido no banheiro normal? Ele fica meio assim, eu falo, o número 2 aí, como é que você tá fazendo ele? Você consegue sentar no vaso sanitário, tranquilo, senta, levanta. E aí eu falo, você agachou. Aí ele percebe que ele tava agachando para fazer atividades igual você falou aí, né? Exatamente. Cara, agora, de fato a gente tem que entender, eu disse antes aqui que o fator mais clássico da dor femopatelar é a dor ao agachar. Tá? E como é que é essa dor ao agachar aí? O que ele pode e não pode, de fato? Pois Porque tem um limite, né? Tem um limite. Eu vou responder a sua pergunta dizendo o seguinte, eu fui no Congresso dos Estados Unidos alguns anos atrás e eu escutei um pesquisador de dor femopatelar contando uma história, e aqui a gente gosta de contar história no podcast, fica light, né? Mas assim, ele contou uma história interessante, cara, e eu queria que você... Acho que eu nunca te contei essa história que ele me contou. Ele falou que assim, quando a gente nasce, cada articulação nossa é como se fosse um potinho cheio de moedinhas de ouro, tá? E esse potinho cheio de moedinha de ouro, ele tem uma regra. As moedas só saem. Eu não consigo colocar a moeda para dentro. Eu não consigo recuperar as moedas. Então, as moedas que eu gastei, elas se foram e elas não retornam mais. Então, assim que eu nasci, que eu cheguei no mundo, os meus potinhos estão lotados de moeda e cada tarefa que eu faço, eu vou gastando umas moedas, tá? Então, ali na minha primeira infância, eu gasto poucas moedas, porque eu sou leve e não faço tantas atividades de impacto, etc. Eu vou gastando poucas moedas. E no decorrer da vida, eu vou gastando um monte de moedas, tá? E o paciente com dor femopatelar, ele é um paciente que se encontra, em geral, numa meia-idade, que a gente já comentou, só que com esse pote já meia vida, ou menos da metade de moedas. Então, ele começa a ter que gerenciar o gasto dessas moedas até o final da vida, tá? Então, quando ele fala que ele não pode agachar, eu acho que a mensagem que quem disse a ele que ele não podia agachar era o seguinte: tome cuidado com os agachamentos, porque eles de fato podem sobrecarregar a sua articulação e você já gastou metade das moedas do seu potinho. A gente sabe que os estudos que analisam a pressão patelofemoral, e todos eles são relacionados ao peso corporal, então daí eu já estou dando uma informação aqui que quanto mais leve o paciente com dor femopatelar for, melhor é para ele. Mais fácil o manejo dela, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que agachar profundo, agachamentos com mais de 90 graus de flexão do joelho, com carga, obviamente, se é agachamento em cadeia cinética fechada, eles podem envolver até 20 vezes o peso corporal de pressão patelofemoral. Então, ou seja, de fato, agachar é uma atividade que demanda da articulação femopatelar, que gera um estresse sobre a articulação femopatelar. Agora, eu preciso gerenciar
Isso, eu preciso gerenciar os gastos da minha moeda, das moedinhas que eu ainda tenho, porque o dia que o pote fica vazio, a partir desse dia, a minha vida já começa a ficar transformar numa tragédia, porque eu começo a ter dor para dormir, eu começo a ter dor para realizar tarefas das mais baixas demandas possíveis. Então, assim, a informação você não pode agachar. Não é que você não pode agachar. É que você tem que gerenciar o estresse sobre a sua articulação. Então, se você lá na academia estiver agachando, como forma de treinamento, de forma pesada e sem uma boa biomecânica do agachamento, isso pode ser um problema na sua vida, tá? Então, assim, não é que não deva agachar, mas você tem que gerenciar os agachamentos. Eu não preciso parar, por exemplo, de sentar e levantar de uma cadeira, sentar e levantar de um vaso, entrar e sair de um carro. Isso não é necessário, não é o grande vilão e é incompatível com a minha vida. Mas tarefas que eu agacho e que eu posso evitar, ou tarefas que eu agacho e que me levam em graus de flexão muito grandes, que envolvem muita sobrecarga e que podem me gerar alterações, que podem gerar maus padrões de agachamento, essas talvez possam ser repensadas e possam ser ponderadas. E até mesmo reorganizadas no processo de reabilitação, né? A frase certa seria, você não deve continuar agachando mal como você agacha, e sim você tem que condicionar o seu sistema para que você consiga agachar de uma forma melhor e para que você proteja mais e, consequentemente, gaste menos moedas no seu dia a dia. Perfeito. Esse eu acho que é o caminho interessante. Legal. Essa metáfora do potinho, eu acho que fica bem visual para o paciente entender também. Se você quer gastar muito, o problema é seu. Só que você vai chegar no final da vida e vai faltar moeda. Se você quer gerenciar e ter moedas no final da vida, a partir desse momento você tem que ter um gasto completamente inteligente e tem que poupar quando der para poupar. E você falou aí bem legal aí dos fatores biomecânicos que influenciam, né? Hoje a gente sabe, né? A gente, muitas vezes na faculdade, né? Dando aula na faculdade, eu falo muito com os alunos, assim. Hoje eu estava até conversando mais cedo com outro professor lá aqui do estágio, que na hora que os alunos chegam no estágio, a gente fala com eles, agora que vocês vão juntar tudo. Porque às vezes a gente dá muito modular, né? A articulação, isolado. E a gente estava revendo o modo de passar o estágio, porque no estágio não tem chegar lá só e cobrar deles. Tem que ensinar a ver isso tudo junto, porque é isso tudo junto na vida real, né? O paciente, às vezes, ele pode estar sobrecarregando o joelho, mas por uma disfunção de glúteo médio lá no quadril. Né? Ele pode estar sobrecarregando o joelho por conta de uma pronação excessiva lá no pé. Né? Então a gente sabe que fatores locais e não locais também vão influenciar em qualquer lesão. E na dor femoro-patelar, isso é super importante. Né? Cara, a gente tem algumas lesões que a gente trata no nosso dia a dia que são lesões autolimitadas, né? Que elas... Se eu ficar deitado na minha cama e esperar um tempo, essa lesão ela vai se resolver. Às vezes, de uma forma não tão legal, né? Por exemplo, lesão muscular. A gente sabe que se a gente ficar deitado na cama, aquele gap da lesão muscular, ele vai ser preenchido por fibras. Mas com qual qualidade de fibra, né? Isso aí. Mas ela vai se resolver. A dor femopatelar é uma lesão biomecânica, de causa biomecânica quase sempre, né? Então, se você não resolve, se você não reverte, se você não melhora e aniquila as disfunções biomecânicas, você vai ter essa dor para sempre. O que eu queria te comentar e até entender sua opinião é o seguinte. Cara, todos os consensos que eu já li, guidelines da IPTA, que foi publicado agora em 2019, um guideline importante sobre intervenções em dor femopatelar, tá? Da American Physical Therapy Association, todos que eu já li mostram que os resultados hoje de tratamento de dor femopatelar são completamente ruins. Tá? Os resultados que eu tenho acesso mais recente é que a partir entre 5 e 8 anos, menos da metade dos pacientes tem resolução completa dos sintomas. Alguns passam por momentos de remissão do sintoma, mas esses sintomas eles voltam. Então, no frigir dos ovos, o paciente em médio e longo prazo, ele não consegue sair dessa. Sim. Ele acaba ficando com esse quadro por longos períodos. E aí uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, como que a gente lida com o nosso paciente no dia a dia? Como que você lida? Quero a sua opinião. Como que você lida ao começar tratando uma lesão que, em geral, nós temos pouco sucesso na resolução? Parece que a gente é charlatão, então, né, cara? Porque a gente está ofertando soluções para ele. Está vendendo sonho para ele. Mesmo sabendo que na ciência, no mundo, dados, esses consensos são publicados, em geral, em eventos que envolvem profissionais, pesquisadores e práticos e clínicos de vários países e vários continentes. Então, os resultados mundiais são resultados que não são tão legais como a gente gostaria. Como que você come? Qual que é a sua estratégia
média, cara, você abre o jogo direto com o paciente e fala, olha só, você tem uma lesão que ela é de difícil tratamento, que boa parte das vezes ela não se resolve, em metade dos pacientes, em média, ela não se resolve, você vai voltar a ter essa dor. Você joga as claras com ele ou você cria um sonho que não é palpável? Isso aí, acho que eticamente a gente nem pode criar um sonho que não é palpável para ele, né? Mas eu sempre jogo as claras com o paciente, né? Eu tento entender o nível cognitivo do paciente ali também, né? Do que você vai, a forma como você vai falar, mas você tem que explicar para ele. Porque esse tratamento, né, da dor femoropratelar, ele é quase que 50% do fisioterapeuta e 50% do paciente. Né? O paciente ele tem que estar engajado no tratamento ali. Né? Não é só aquele momento que ele está na clínica, né? Então por vezes ele vai 2, 3 vezes na clínica, mas os outros 2 dias ele tem alguma ação que você precisa que ele faça também, né? Então assim, o paciente ele tem que engajar para o tratamento ter sucesso, né? Então tem que jogar as claras com ele, então eu sempre falo com ele, eu construo com ele uma relação terapeuta-paciente ali naquele momento de, olha, para nós ganharmos, nós dois vamos ter que trabalhar juntos aqui, né? E mostrando para ele que isso é possível de resolver. É difícil, mas a gente consegue resolver tratando, né, ali, e não ficando muito também naquela relação, né, que ainda, eu acho que pra mim ainda tá meio que na moda de buscar a causa do problema, né? Assim, existe uma causa de fato ali, será? Ou são fatores que emergem que a gente talvez pode minimizar, né, e não tem muito bem aquela causa definida, né? Pô, você tem fraqueza de glúteo médio, vamos tratar o glúteo médio aqui que vai resolver. Essas reações lineares são completamente perigosas, em especial numa lesão como essa. Exatamente. Né? Então, assim, lógico que a gente vai achar o fator biomecânico, o fator que talvez seja mais prevalente daquele paciente, mas a gente tem que trabalhar junto ali para resolver. E aí é junto para resolver cinesiofobia, né? Que é o medo de movimentar, quebrar paradigmas, né? Fazer esse paciente movimentar fora de dor, né? E aí corrigir ações biomecânicas dele para capacitá-lo de fazer as atividades do dia a dia, atividade esportiva da melhor maneira possível. O mais legal também que eu acho de estudo é que se a gente está falando que é uma lesão completamente biomecânica, aquela pergunta de quantas sessões eu vou precisar, essa pergunta ela é muito crítica do paciente com dor femoropratelar, né? Primeiro que é completamente impossível de responder. De saber isso. Além disso, cara, eu deixo muito claro com o meu paciente, eu tô aqui fazendo rebatendo o que você me respondeu e o que eu te perguntei. Eu falo muito com o meu paciente que se a gente não resolver as causas mecânicas da dor femoropratelar, a gente não resolve o problema. Eu posso dar um alívio para ele completamente temporário, mas ele vai I'll be back, né? Ele vai retornar às vezes mais rápido do que eu e ele gostaríamos. Então, se o tratamento envolve a resolução de problemas biomecânicos ou de alterações ou disfunções biomecânicas, o ponto de start inicial é a gente resolver esses problemas, né? A gente começar a resolver esses problemas. Se é um paciente que tem uma fraqueza muito importante nos membros inferiores, se é um paciente que tem um mau alinhamento do membro inferior em cadeia cinética fechada, se é um paciente que tem uma alteração na articulação subtalar ou qualquer outra articulação do pé, se é um paciente que tem uma alteração na articulação coxofemoral, eu preciso resolver esses problemas antes para que depois ele melhore a dor. Então, uma coisa que eu falo muito com o meu paciente é, antes da melhora do sintoma, vão vir melhoras mecânicas. E às vezes é um paciente que eu não posso ficar perguntando para ele toda a sessão se ele melhorou. E aí, como é que tá a dor? Tá doendo. Ele vai me responder toda hora, cara. Tá a mesma coisa. Só que o meu desfecho inicial não é a resolução da dor. Meu desfecho, claro, eu preciso ofertar terapias que vão dar ou vão retornar uma qualidade de vida para ele. Preciso. E a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre intervenções. Mas talvez o primeiro desfecho que o paciente precisa entender é que antes de dar alívio total da dor, eu preciso resolver problemas mecânicos que podem, dentro daquela rede de determinantes, estar influenciando o quadro ou causando o quadro e está fomentando aquele quadro doloroso. E você falou, me lembrou um paciente ontem lá na clínica, que foi muito engraçado, que ele chegou lá na clínica, ele é super efusivo e tudo, ele chegou lá na clínica e falou, Thiago, sarei, né? Ele falou assim, eu falei, uai, sarou, que bom. Ele falou, sarei, não tô sentindo mais dor, desde semana passada minha dor sumiu.
Só que aí um dos meninos falou, nossa, você já tá tratando, você conseguiu fazer isso em quantas sessões? Eu falei, cara, já tem quase 3 meses que ele tá vindo aqui, né? Então, ele percebeu a melhora da dor agora, mas ele vem num processo de reorganização, de flexibilidade, de força muscular, que dentro de uma avaliação foi avaliado, né? E aí, aproveitando, quem não viu, corre lá no nosso segundo episódio, que a gente fala de avaliação do movimento humano, né? Exato. Como que isso é importante para organizar esse tratamento. E aí, nós vimos trabalhando essa ganho de força, ganho de capacidades físicas, para agora, 3 meses depois, ele sarei. Né? Então, isso que você falou é muito pertinente, né? Porque se eu perguntasse ele, todas as vezes que ele foi na clínica, nesses 3 meses para trás, ele estava com dor. Né? E o processo estava acontecendo de uma forma positiva, né? Mais uma vez, fazendo um gancho em episódios passados aqui, tá aí a importância daquele nosso primeiro episódio, que a gente falou sobre a jornada, né? E ter os marcos de melhora, ter as subetapas. É importante eu entender em qual etapa eu estou, qual é o meu foco principal nesse momento da reabilitação, qual tipo de alteração ou disfunção motora eu estou abordando, para que eu estou fazendo isso, o que vai vir depois, o que veio antes, aí a importância da gente entender. E o paciente perceber isso, né? Assim, lá na clínica a gente tem a facilidade de ter o dinamômetro manual, né? Então eu gosto muito de fazer a avaliação da força e mostrar, olha como sua força estava na data tal e agora. Pô, ainda tem dor, mas a força melhorou, o padrão de movimento melhorou, né? Então ele também percebe que está tendo uma melhora ali no quadro clínico dele. Isso é importante para ele engajar no tratamento, né? Sem dúvida. A gente está fazendo essa introdução nesse primeiro episódio aqui sobre dores no joelho, e a gente vai falar muito mais sobre isso. E eu quero entrar num assunto aqui, cara, que talvez faça parte do meu passado, do seu passado também, e pode fazer parte do presente de muitos fisioterapeutas, infelizmente, tá? Que é, assim como o transverso abdominal, ele foi durante muito tempo o salvador da pátria para as dores lombares, a gente tem aí, cara, um músculozinho no nosso corpo aqui com mais ou menos uma boa quantidade de fibras, né? Com uma alavanca também não tão legal para algumas coisas, mas que é um músculo que é tido como o grande salvador, ou foi tido e ainda talvez seja tido como o grande salvador da dor femopatelar, que é o vasto medial, né? Principalmente sua porção mais distal com as fibras mais oblíquas, no VMO, famoso VMO, né? Esse foi aí o salvador da pátria, tipo o Chapolin Colorado, né? Quando o bicho pegava, vamos chamar o Chapolin Colorado. E se digitar VMO no Google, vai ter o músculo da coxa de verde lá, colorido, né? Exatamente. E, cara, assim, durante muito tempo a gente buscou estratégias, assim como foi o transverso abdominal, né? A gente buscava estratégias das mais diversas para conseguir isolar. E eu já vi coisas esdrúxulas, viu, Tiagão? Eu já vi colocar a bola entre as pernas, colocar elástico ao redor das pernas, sentar no leg press com rotação externa, sentar no leg press com rotação interna, uma em rotação interna, outra externa. Eu já vi coisas esdrúxulas, cara. E assim, ainda se usa tentar isolar o vasto medial oblíquo, ainda se enxerga o vasto medial oblíquo como grande vilão, ou talvez a falta de capacidade dele como a grande vilã, e o bom condicionamento como o grande salvador da pátria? Cara, não. Né? Ou pelo menos não deveria. Assim, né? Primeiro, hoje a gente já sabe, né, com estudos de eletroneuromiografia, que a gente não consegue isolar o vasto medial oblíquo, né? A gente está ativando todo o mecanismo extensor do joelho. Então, quando a gente fala assim, vou fazer um exercício para ativar o vasto medial oblíquo, ou VMO, você está ativando o mecanismo extensor do joelho. É sinônimo de você falar, eu vou fazer um exercício para o quadríceps. Estou fazendo um exercício para o quadríceps. Nossa, mas olha só como se eu rodar externo, se for rodar externo, eu já vi muito rodar externo com o final da extensão na cadeia cinética aberta. Entendi. Né? O que você fez? Você expôs mais o músculo aqui, e se a pessoa tem uma capacidade muscular, onde ela vai movimentar mais? Então, estou ativando aqui. Se você apertar qualquer ponto da coxa do paciente, está tendo um enrijecimento muscular ali. Sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não deveria mais ter essa preocupação em isolar vasto medial oblíquo, né? E nem dar uma importância em, nossa, como eu vou conseguir, né, ganhar força no vasto medial oblíquo. Muito se teve antes por conta da banda iliotibial, né? A gente tem biomecanicamente, né, a gente tem a banda iliotibial, que é esse tecido mais fibroso que sai da articulação do quadril, se insere na borda lateral do joelho aqui, no retináculo lateral do joelho, e biomecanicamente a gente tem uma tendência, por ser um tecido mais fibroso, a ela tracionar a patela lateralmente. Né? E aí se pensava, se tem alguma coisa que está tracionando lateralmente,
vamos tracionar medialmente. Vamos equilibrar essas forças. E vamos equilibrar essa força, né? E desenhava o joelho, colocava um vetor para baixo, 2 risquinhos ali. Esse aqui tá mais forte, aí a setinha do VMO era pequena, tem que ganhar a setinha do VMO maior. E isso não existe, né? Então, assim, hoje o que a gente sabe, os estudos mostram, a gente tem que fortalecer o mecanismo extensor. Fortalecer quadríceps. E aí, né, a gente vai já entrando um pouquinho no tratamento, né? Independente se é cadeia cinética fechada ou cadeia cinética aberta. A gente tem que ganhar, né, força do quadríceps e com uma regra, né, que eu já vi você muito falando com os seus pacientes, né, que perguntando aos pacientes lá se ele está fazendo, que ele não pode ter dor, né? Você fala muito para todo paciente que tem dor no joelho, como é que você falou esses dias lá na clínica que a melhor coisa que tem é sentir dor na coxa e não sentir no joelho, né? O sonho de todo paciente com dor no joelho é sentir dor na coxa, né? Exatamente. E não sentir dor articular. Porque aí você está trabalhando o músculo, de fato. Aí sim você está conseguindo, né? E aí eu já te devolvendo a bola, né? Como que você vê essas intervenções e como que você realiza? Você tem alguma regra para realizar essas intervenções de ganho de força no mecanismo extensor? Mais uma vez, recorrendo aos grandes consensos de dor femopatelar, e a gente até pode colocar esses artigos, esses consensos aí na nossa descrição aqui do episódio. Cara, a gente precisa fortalecer o vasto medial oblíquo, mas a gente precisa fortalecer o quadríceps, na verdade, né? Então, assim, quando eu falo, precisamos fortalecer o vasto medial oblíquo, às vezes eu sou até chacotado. Não, tem nada a ver. Não, eu preciso fortalecer o vasto medial oblíquo. Ele é um dos integrantes, né? Junto com o quadríceps. E, cara, os consensos, eles são muito claros. Aqui eles dizem o seguinte: fortalecimentos da coxa, do joelho, tá? Que interferem diretamente no joelho, junto com fortalecimentos globais do quadril, são muito efetivos para o paciente com dor femopatelar. Então, assim, a intervenção mais rica, sem pensar nas alterações mecânicas, no combate às disfunções mecânicas que a gente já comentou, dos fatores causais, tá? Os fatores que podem contribuir né? Como fatores de risco, ou o perfil de risco do paciente. O fortalecimento dos músculos, o fortalecimento geral do quadril, mais o fortalecimento do quadríceps é muito interessante. Agora, cara, eu sigo uma linha, que é uma linha também que eu já vi muita gente falando sobre ela, já li muito sobre ela, que é, para dor femopatelar, a principal mentira, a principal lenda urbana é o no pain, no gain, tá? A gente entende as inibições quadricipitais que acontecem, né? A gente sabe que o quadríceps é um músculo muito vulnerável por inibições. A gente tem as inibições causadas pelo edema, tá? Então, sempre que a gente tem uma inibição artrogênica do quadríceps ali, por exemplo, né? E a gente tem as inibições antálgicas, né? Então, assim, a partir do momento que eu senti dor durante uma tarefa, eu certamente estou correndo grande risco de estar vivenciando uma inibição, e eu estou dando murro em ponta de faca. Eu estou fazendo um exercício, colocando várias anilhas no banco extensor ou várias anilhas na barra para o exercício em cadeia cinética fechada. Estou colocando, mas estou vivendo uma inibição que vem lá do cérebro, que vem do sistema nervoso central, né? Então, assim, eu tenho uma linha que eu sempre trabalho com o paciente com dor femopatelar, que eu tento produzir exercícios apenas fora do ângulo do arco doloroso. Então eu falo bastante que eu trabalho aquém e além da dor. É muito comum o paciente com dor femopatelar ele não ter dor durante todo o curso de flexão do joelho, né? Ou de extensão. Ele tem dor ele tem um arco doloroso, às vezes, e por muitas vezes, ele muito bem definido. Dói de 45 a 60 graus. Até 45 não dói, e abaixo de 60 graus não dói, que é exatamente... A gente sabe que a patela se articula com o fêmur de forma dinâmica, né? Então cada ângulo envolve um pedaço da patela se articulando com um pedaço do fêmur. Então, às vezes eu tenho uma erosão condral ou tenho uma sobrecarga condral num ponto muito específico, e eu não tenho dor quando essa erosão não está em contato mais próximo, não está numa situação de maior pressão. Então, eu uso muito o aquém e o além. Eu tento trabalhar além da dor, além da amplitude do arco doloroso, e muito aquém da dor, antes do paciente sentir a dor. Então, eu gosto, e isso é um apanhado do que eu já li e do que eu já escutei, eu gosto muito de trabalhar com o meu paciente com dor femopatelar fora da dor. Eu tento evitar a dor durante os exercícios terapêuticos. Não, isso é muito legal. Eu também penso dessa maneira. Eu acho que, né, como você bem falou, os guidelines vão nessa linha, né? E eu acho que é nessa linha que de fato o paciente melhora, né? Que a gente gere melhor, né? E a gente vai abordar em futuras ações aqui, principalmente quando a gente for falar de tendinopatias aí no joelho,
joelho, né? Que a gente tem maneiras de fazer isso que você faz, Sem dúvida, né? temos atalhos, né? E se a gente for parar para ver, né? Às vezes o paciente ele tá sofrendo com um efeito neurofisiológico, uma inflamação, que se você fica trabalhando naquela dor, você tá aumentando aquela inflamação. E um paciente crônico, você tá aumentando a resposta de inibição central ali para ele. Certamente. Então você tá querendo ganhar força no músculo, mas ao mesmo tempo você tá jogando contra você mesmo, né? Então trabalhar força é importante, né? E trabalhar força independente da maneira, concêntrica, excêntrica, isométrica, mas de acordo com a capacidade daquele paciente, mas sempre fora da dor, né? E a gente consegue evoluir o paciente, né? O paciente ele vai aumentando esse arco de movimento dele. Exatamente, conforme a gente vai reorganizando o sistema biomecânico. A evolução dele, que eu né? vejo muito comum quando a gente trabalha nesse cenário aquém e além da dor é que, de repente, o paciente passa a não ter mais um arco doloroso e sim ter um quebra-mola. É o que ele fala sempre com a gente quando ele vai melhorando. Ele fala, cara, parou de doer nessa amplitude, agora só passa pela dor. Esse termo só passa pela dor é um termo que eu escuto muito do meu paciente no dia a dia e ele vai cada vez comprimindo mais esse arco doloroso, deixando esse arco doloroso menor e o arco sem dor se torna cada vez maior e as janelas terapêuticas ficam muito mais abertas e a oportunidade da gente desenvolver força, ela se torna uma oportunidade muito mais interessante. E pegando muitas vezes também, né, esse paciente que está com esse arco doloroso, trabalhando fatores não locais, como a gente trouxe ali, né, você consegue melhorar a qualidade de movimento que te contribui também para aumentar esse arco de movimento dele local, né? Cara, bate-bola rápido aqui pra gente fechar sobre intervenções. A gente vai ter mais episódios, como a gente conversou, sobre dor no joelho, tá? Então bate-bola bem rapidão. Cara, taping. Tem algum taping que pode nos ajudar aí no meio do caminho? Cara, funciona. Depende do seu objetivo, né? Hoje a gente tem tapes como o tape Macone, ou até mesmo o Dynamic Tape, que é um tape biomecânico, que pode ajudar no ponto de vista de ali um reposicionamento ali para uma execução do exercício, mas hoje a gente já sabe que o taping, né, o kinesiotape ali não vai reorganizar a fibra muscular, não vai inibir ou ativar a musculatura, né? Então é um efeito muito mais biomecânico proprioceptivo para execução do exercício do que uma ativação muscular propriamente dita. Então né? eu posso dar um recado para a galera aqui que parar de usar o kinesiotaping para controle da patela dentro do track, fazer aquele kinesiotape do lado ali da patela ali... Não vai segurar a patela dentro do seu trilho. Não vai segurar a patela, né? Não vai segurar a patela ali de jeito nenhum, né? Isso aí, cara. Palmilha, velho. E aí, palmilha, cara, depende para quem também. Eu acho que a gente viu no episódio 2, quando a gente fala de avaliação do movimento, né, que é importante avaliar. E tem pacientes que têm alterações ali na articulação subtalar, por exemplo, que vão favorecer no descarga de peso, na cadeia cinética fechada, uma pronação excessiva, que vai gerar uma torção ali da tíbia em relação ao fêmur, que pode gerar uma alteração femoropatelar. E aí, às vezes, a palmilha para esse paciente vai ser super indicado. E o que você respondeu aí é o que eu li no consenso, que as palmilhas elas são boas ferramentas para curto prazo, né? Para um alívio imediato, mas elas não são não oferecem uma resolutibilidade em médio e longo prazo. O que eu vejo muito, o que eu li uma vez no consenso, é que a palmilha é uma terapia de suporte, não de correção. Ela te permite dar uma janela terapêutica, como você usou esse termo, para eu corrigir biomecânica, dar capacidade biomecânica para esse organismo ali. É como o tape de Macone, né? Eu vou dar um alívio durante uma tarefa que o paciente não consegue fazer, ele vai passar a conseguir fazer quando eu faço um Macone nele e à medida que ele começa a fazer aquela tarefa, começa a reproduzir aquela tarefa sem dor, ele tem uma grande oportunidade dele se desenvolver a força geral do quadril, a força do quadríceps e vai contribuir, né? Então acho que é uma boa ferramenta. Cara, então concluindo, Thiagão, depois a gente vai falar mais sobre isso, cara, mas exercise medicine, né? O remédio que o paciente que tem dor femoropatelar precisa é do exercício e os consensos são muito claros de que o exercício ele não é apenas uma resolução em longo prazo. Os exercícios eles geram alívio de sintomas em curto, médio e longo prazo. O exercício é o que vai a principal intervenção do paciente, o que vai de fato, vamos colocar ali o termo curar, né? Tratar esse paciente. As outras vão permitir com que esse exercício seja executado de uma melhor maneira. Mas esse paciente tem que, no mais breve possível, entrar em exercício, ele entrar em movimento para ganhar capacidade e aí a gente sair dessa zona de dor, zona de incapacidade que ele vive. Cara, que cenário trash. Uma lesão difícil de tratar. Quem dera eu tivesse um LCA para tratar. Eu quero falar sobre LCA no próximo episódio, cara. Porque que cenário trash, né? Resolutibilidade baixa no mundo inteiro, uma lesão de difícil tratamento.
a gente se sente desafiado, o médico se sente desafiado. Uma prevalência grande de possibilidades de paciente, idade, sexo, enfim, né? Que não deixa ter um padrão ali, né? A gente nem falou da necessidade que o paciente às vezes tem de reprogramar a vida. Se ele joga futebol, ele tem que deixar de jogar futebol e começar a pedalar. Se ele corre na rua, ele tem que parar de correr na rua e tem que começar a praticar uma atividade de menor demanda para articulação femopatelar. Ou seja, que cenário trash. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa ajudar mais e também a gente precisa informar mais os nossos pacientes em relação a quais são as possibilidades e o que ele vai ter ao nos procurar. Né? Exatamente. É ruim com a gente e é pior sem a gente. É tipo isso, né? Boa. E é isso aí, pessoal. A gente vai fechar hoje aqui, né? Falando sobre essa dor femopatelar. Como o Rick disse, é um início de uma série que nós vamos falar sobre dor no joelho. Vamos voltar com outras temáticas de dor no joelho. E aí, lembrando sempre vocês de seguir nosso perfil lá no Instagram, The Unity Education. Vocês conseguem mandar tanto aqui, né, comentários, quanto o nosso perfil do Instagram. Comentem lá, né, as vivências que vocês já tiveram com esse tipo de paciente, ou o que vocês já leram, né, curiosidades, que a gente vai compartilhar com vocês, trocar uma ideia com vocês lá no nosso perfil, postar lá as principais mensagens para continuar fora daqui essa discussão sobre esse tema, né, Rick? Tiagão, valeu mais uma aventura dessa, cara. Pessoal, valeu e nos vemos em breve no The Ucash. É isso aí. Valeu, pessoal. See you later, alligator. Isso aí.